Boa tarde, somos o Grupo A de Prática de Eletromagnetismo. Nosso grupo tem 5 integrantes, a Jennifer, a Laís, o Marcos e a Bruna, e eu, Joaquim. Hoje iremos fazer o fórum de discussões. Ok, vou começar então com a introdução do nosso fórum de discussões. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Vamos começar essa discussão, em especial olharmos para a base histórica do eletromagnetismo. Tudo começou com Tales de Mileto, ainda na Grécia Antiga, quando se observou o magnetismo natural. Porém, foi só no século XIX que o eletromagnetismo ganhou forma científica. Oersted descobriu que correntes elétricas geravam campos magnéticos. Poucos depois, Faraday mostrou que os campos magnéticos variavam produzindo correntes elétricas, a chamada indução eletromagnética. A grande virada veio com Maxwell, que unificou esses fenômenos em 4 equações fundamentais. Mais tarde, Einstein ampliou isso ao mostrar que o campo elétrico e o magnético são manifestações de um mesmo fenômeno, o campo eletromagnético. Ou seja, estamos falando de uma das bases da física moderna, com aplicações em quase tudo ao nosso redor hoje em dia. Então, dando continuidade ao que a Jennifer falou, a gente tem que os primeiros experimentos eles revelam aspectos fundamentais da matéria, como William Crookes com seus tubos de raios catódicos, que notou que esses feixes eles tinham massas e podiam também ser desviados por campos magnéticos, que foi uma forte indicação de que eles eram partículas. E aí a gente tem que Thomson, então ele confirmou a existência do elétron e mediu a razão carga-massa. Ele propôs, então, o famoso modelo do pudim de passes, que mais adiante Millikan, com o experimento da gota de óleo, ele determinou com precisão a carga do elétron. O experimento do Stern-Gerlach, ele, por sua vez, ele revelou algo mais surpreendente, que era o spin, que é uma propriedade quântica dos elétrons. E aí, com isso, a gente começa a entender que as partículas subatômicas, eles obedecem regras muito diferentes daquelas da física clássica. Foi com essa descoberta do elétron que foi necessário revisar esse modelo atômico, né, que a gente tinha previamente. O experimento de Rutherford com a folha de ouro, né, é que mostrou para a gente que o átomo não era essa esfera homogênea, sólida, mas sim um espaço quase vazio com um núcleo central sólido. Isso mudou toda a visão da estrutura da matéria que a gente tinha, e até nesse cenário o Brasil teve um papel relevante também. O físico brasileiro César Lattes, né, muito famoso aí, foi responsável pela descoberta do meson, π, que foi essencial para entender as forças nucleares, né, dentro de cada átomo. Apesar de não ter recebido o Nobel, a contribuição dele foi decisiva e nos mostra a importância da ciência nacional na física de partículas. E todo esse conhecimento teórico não ficou apenas nos livros, ele também está presente em tecnologias que a gente busca para um futuro mais sustentável. Por exemplo, na energia solar fotovoltaica, que usamos o efeito fotoelétrico para gerar eletricidade diretamente da luz. E também na energia eólica e nas turbinas submarinas. Aplicamos a indução eletromagnética para converter movimento em eletricidade. Também temos a fusão nuclear e projetos como o Tokamak e o Stellarator, que usam campos magnéticos intensos para confinar o plasma. E há também tecnologias como piezoeletricidade e transmissão de energia sem fio, ambas baseadas em princípios eletromagnéticos. Esses são alguns dos exemplos de como a física pode ajudar a enfrentar os desafios energéticos do século XXI. Para finalizar, vamos olhar para o que há de mais atual. O LHC é o maior acelerador de partículas do mundo. Ele colide prótons para estudar partículas fundamentais, como o bóson de Higgs. Em outra frente, temos o efeito Casimir, que mostra a energia do vácuo em níveis quânticos. E os experimentos para detectar áxions, que são partículas hipotéticas que podem compor a matéria escura. Todos esses avanços estão ligados ao modelo padrão da física, que descreve as partículas e forças conhecidas, com exceção da gravidade. O futuro da física está justamente a expandir esse modelo. E quem sabe unificar todas as forças da natureza em uma única teoria.
Agora a gente vai para as perguntas de debate cruzado. Eu vou iniciar o debate fazendo uma pergunta para Laís. Laís, você mencionou que as tecnologias limpas, como a energia solar e eólica, como que o conhecimento fundamental do eletromagnetismo impacta a eficiência dessas fontes? Então, na energia solar, ela depende diretamente da radiação eletromagnética do Sol. Então, o entendimento de como essa radiação vai interagir com os materiais semicondutores, como o silício, é essencial para criar as células solares com mais eficiência. Além de que o eletromagnetismo também ajuda a reduzir nas perdas de conversão de luz, eletricidade e na construção de sistemas mais duráveis e eficazes. E no caso da energia eólica, o eletromagnetismo é o coração do processo da conversão, né? Os geradores eólicos usam os campos magnéticos para transformar a energia mecânica em elétrica, e a partir desse fenômeno a gente consegue melhorar e produzir energia. Além de contribuir também no desenvolvimento de turbinas mais compactas e eficientes. Legal. Eu tenho uma pergunta para o José. José, se as partículas como o Axion ainda não foram detectadas, por que elas continuam sendo tão importantes para a física atual? Bem, os áxions são importantes porque são potenciais candidatos para explicar fenômenos como a matéria escura. E, além disso, a busca por partículas como essas estimula a inovação em tecnologias de detecção e aceleração de partículas, impulsionando o conhecimento da física em partículas. Eu tenho uma pergunta para a Bruna agora. Bruna, você acredita que o modelo de Thomson ainda tem valor didático, mesmo depois da proposta de Rutherford ter tornado ele assim um pouco obsoleto? Sim, eu acho que o modelo de Thomson ainda tem valor, porque além dele ter rompido com a ideia do átomo indivisível de Dalton, hoje ele ajuda a contextualizar a evolução das teorias e também a desenvolver o processo crítico da evolução. Eu vou fazer uma pergunta para o Marcos. Marcos, com os desafios climáticos atuais, o investimento em tecnologias baseadas em eletromagnetismo, como a fusão, deveria ser prioridade em países em desenvolvimento? Eu, pessoalmente, não acho que eles deveriam ser prioridade. Eu acredito que países em desenvolvimento, eles precisam, né, de nova geração de energia imediata. Então, o foco, na verdade, devia ser em prioridade com energias limpas. A gente devia estar focando em geração eólica, geração solar, geração hidrelétrica, e, óbvio, ter pesquisas também nessa área, mas como os países em desenvolvimento ainda têm problemas com o grid elétrico, eu acho que o foco deveria ser em tecnologias que já são aplicáveis. E, né, a geração de energia em fusão, por exemplo, ainda está, né, um pouco distante da gente. A gente deveria ter essa pesquisa sim, mas não como prioridade. Acho até que a resposta do Marco complementa um pouco a pergunta que eu fiz para a Laís, né? Das fontes renováveis. Sim. Eu tenho uma pergunta para a Jennifer. Você vê a unificação dos campos elétricos e magnéticos como um modelo de como a física busca a simplicidade em meio à complexidade? Então, Joaquim, a unificação do campo elétrico e magnético proposto por Maxwell mostra que ambos são manifestações de um único campo, que foi denominado, né, eletromagnético. Essa síntese reduz a complexidade de diversos fenômenos naturais e é um conjunto simples de equações. Isso é um exemplo claro de que a física ela busca ser simples e unificar as coisas de uma forma geral. Bem, finalizamos por aqui nossa rodada de debate, de perguntas, e agradecemos a participação de todos.
Olá, eu sou a Jennifer e vou dar início à resolução das questões propostas no experimento 1. A história do eletromagnetismo tem início na Grécia Antiga, no século IV a.C., com Tales de Mileto, que observou que certas pedras, como a magnetita, apresentavam a capacidade de atrair outras pedras e objetos de ferro. O eletromagnetismo nasceu da unificação de dois fenômenos até então tratados separadamente, a eletricidade e o magnetismo. Embora os primeiros estudos sobre a eletricidade estática tenham ocorrido na antiguidade, foi apenas no século XIX que avanços decisivos ocorreram. Em 1820, Hans Christian Ørsted demonstrou que uma corrente elétrica gera um campo magnético, abrindo caminho para descobertas fundamentais. Em 1831, Michael Faraday comprovou a indução eletromagnética, mostrando que um campo magnético variável pode gerar corrente elétrica. Anos depois, em 1864, James Maxwell consolidou esses fenômenos em um conjunto de 4 equações que descrevem o comportamento do campo elétrico e magnético. Posteriormente, a teoria da relatividade de Einstein revelou que campos elétricos e magnéticos são, na verdade, diferentes manifestações de um único fenômeno, o campo eletromagnético. Bom, na questão 2, nós vamos propor detalhadamente como que foi feita a invenção da lâmpada elétrica. A lâmpada elétrica ela foi aperfeiçoada por Thomas Edison em 1879, embora cientistas como Henry Duffy e Joseph Sun já tivessem feito importantes contribuições antes dele. Edison desenvolveu um filamento de carbono em ambiente em vácuo, o que permitiu que a lâmpada resistisse melhor ao calor e emitisse luz por mais tempo. Além de melhorar o dispositivo, sua grande inovação foi criar um sistema completo de iluminação, com geradores e fios. Seu trabalho transformou a lâmpada elétrica em um produto acessível e prático para uso comercial. Bom, na questão 3, nós vamos explicar o famoso experimento de Crookes. William Crookes usou um tubo de vácuo com 2 elétrons, um cátodo e um anodo, e uma corrente elétrica. Quando a corrente elétrica era aplicada, uma luz aparecia dentro do tubo, de onde surgiam os raios catódicos. Os raios catódicos eram partículas negativas que se moviam do cátodo para o anodo. Eles formavam um feixe de luz verde no tubo, que podia ser observado na parede do tubo quando se colidiam com o vidro. Ao longo do tubo, Crookes colocou umas pás de moinho de vento dentro do vácuo. Quando a corrente elétrica estava ligada, os raios catódicos moviam a pá, o que sugeria que as partículas possuíam massa e movimento. Também notou-se que os raios catódicos podiam ser desviados por um campo magnético, o que indicava que eram compostos por partículas carregadas. Posteriormente, essas partículas carregadas ficaram conhecidas como elétrons. Concluiu-se que esses raios não eram apenas luz ou radiação, mas partículas subatômicas muito pequenas. Bom, na questão 4, vamos falar sobre o modelo atômico proposto por Thomson. J.J. Thomson, ao estudar os raios catódicos em tubo de Crookes, usou campos elétricos e magnéticos para descobrir o elétron e medir sua razão, carga-massa. Com base nisso, concluiu que o átomo continha partículas negativas menores que os átomos de hidrogênio. Como os átomos eram eletricamente neutros, ele propôs o modelo de pudim de passas, que seria uma esfera de carga positiva, onde elétrons negativos estavam distribuindo, explicando assim a neutralidade e a estrutura interna dos átomos. Oiê!
Bom, hoje eu vou falar sobre 3 tópicos que marcaram a história da física e ajudaram a entender melhor esse mundo invisível das partículas. Bom, o primeiro deles é sobre o cálculo da carga elétrica em experimentos com partículas suspensas entre placas carregadas, né? Então, como naquele famoso experimento da gota de óleo de Millikan, os cientistas eles perceberam que o equilíbrio ele acontece quando a força elétrica ela compensa o peso. A fórmula que a gente usa é Q igual a massa, que multiplica gravidade, que multiplica a distância entre as placas. E isso tudo é dividido pela voltagem. E aí, com ela, a gente consegue calcular a carga elétrica da partícula. E foi a partir dela que se chegou ao valor da carga do elétron, né? Que é aproximadamente 1.602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que foi um passo essencial na física moderna. E aí, o segundo ponto é o experimento de Stern-Gerlach. Esse experimento ele investigou o comportamento dos átomos em campos magnéticos. E ao passar um feixe de átomo de prata por um campo magnético não uniforme, os cientistas eles esperavam que os átomos fossem se espalhar. Mas o que eles viram foram apenas 2 traços. E aí isso revelou que o momento magnético, ou seja, o spin, ele só pode assumir 2 valores, que era mais meio e menos meio. E esse foi um dos primeiros indícios de que as propriedades quânticas são discretas e não contínuas. E por fim, o último ponto que eu gostaria de falar é sobre o experimento de Rutherford, que esse foi um divisor de águas, né, no modelo atômico, mas Rutherford ele bombardeou uma folha de ouro com partículas alfa. Então, a maioria atravessava sem desviar, mas algumas voltavam em ângulos inesperados. E aí isso mostrou que os átomos eles são formados principalmente por um espaço vazio e que toda a carga positiva e boa parte da massa elas estão concentrados em um núcleo muito, muito pequeno. Então, foi assim que nasceu o modelo nuclear do átomo, que substituiu o antigo modelo do pudim de passas, que era o vigente na época. Então, é isso. Quem foi Cesar Lattes? Cesar Lattes, ele nasceu em 1924 em Curitiba, no Paraná. Ele se formou em física na USP em 1943. Ele tinha um grande interesse por raios cósmicos, que são partículas que chegam no espaço em altíssimas energias, e começou a estudar esse fenômeno com experimentos inovadores. Com apenas 23 anos, ele fez parte de uma equipe de físicos que trabalhavam com emissões fotográficas altamente sensíveis, transportadas a altitudes elevadas para captar partículas subatômicas. E essa tecnologia era muito inovadora para a época. Foi nesse contexto que ele participou da descoberta do meson pi, o pion, uma partícula que atua como mediadora da força nuclear forte, responsável por manter prótons e nêutrons unidos no núcleo atômico. O pion havia sido previsto teoricamente por Hideki Yukana em 1935, mas ainda não havia sido observado. O trabalho experimental de Lattes foi fundamental para a confirmação dessa previsão. E o que acontece? Essas partículas foram detectadas em placas fotográficas expostas aos raios cósmicos nos Andes bolivianos e mais tarde no laboratório de Bristol, na Inglaterra. Essa descoberta ajudou a consolidar o chamado modelo padrão das partículas, que descreve as partículas fundamentais e as forças que agem entre elas. O meson pi é especialmente importante por permitir o entendimento de como os núcleos atômicos não se desintegram, apesar da repulsão elétrica entre os prótons. E em 1950, eles ganharam um prêmio Nobel de Física, mas foi concedido apenas para Cecil Power, que foi chefe de laboratório de Bristol, pela descoberta do meson pi. Lattes ficou de fora, mesmo sendo o autor principal do experimento da análise das emoções. Na época, o Nobel era concedido apenas para o líder do laboratório, não os jovens pesquisadores. E além disso, Lattes era estrangeiro, jovem, trabalhava em um contexto institucional que não tinha o mesmo peso político da ciência europeia. Mas apesar disso, ele foi amplamente reconhecido, fundou o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e foi um dos principais articuladores da física moderna no país. O LHC, ou Large Hadron Collider, é o maior acelerador de partículas já construído. Ele fica no subsolo entre a Suíça e a França e tem um anel de 27 km de circunferência.
Ele foi construído e operado pelo CERN, a maior organização de pesquisa física de partículas do mundo. E qual é o objetivo do LHC? Ele busca responder as maiores questões da física moderna. Do que é feito o universo, por que a matéria tem massa, existe uma partícula que interage com a gravidade quântica, e o que é a matéria escura? Bom, basicamente o LHC ele acelera prótons, partículas do núcleo atômico, a velocidades próximas à da luz. Isso é feito por meio de campos magnéticos fortíssimos gerados por ímãs supercondutores que operam a menos 271 graus Celsius, mais frio do que o espaço sideral. Esses prótons são injetados em sentidos opostos e, quando colidem, liberam uma enorme quantidade de energia, que se transforma em outras partículas. Algumas previstas, outras totalmente novas. Os detectores gigantes, como o Atlas e o CMS, registram todos os dados dessas colisões, permitindo aos físicos identificar novos fenômenos. A descoberta mais famosa do LHC foi o bóson de Higgs, em 2012. Essa partícula havia sido prevista em 1964 e a sua descoberta confirmou que o mecanismo que dá massa às partículas. Além disso, o LHC também busca entender a origem da simetria entre a matéria e a antimatéria, a existência de partículas supersimétricas e se há dimensões extras além das três espaciais e uma temporal. O LHC é um projeto que envolve mais de 100 países e milhares de cientistas. Falando agora de algo mais contraintuitivo, o efeito Casimir. Imagina que você tem duas placas paralelas muito próximas uma da outra, separadas apenas por alguns nanômetros. Vocês colocam num vácuo absoluto, sem ar, sem luz, sem partículas entre elas. E o que acontece? Surpreendentemente, essas placas são atraídas uma pela outra. Segundo a mecânica quântica, o vácuo não é realmente vazio, ele está cheio de flutuações quânticas, que são partículas virtuais que surgem e aparecem o tempo todo. Entre essas placas, apenas certas frequências dessas flutuações são permitidas, devido às restrições espaciais. Fora das placas, todas as frequências podem existir. Essa diferença cria uma pressão do vácuo, que empurra uma das placas contra a outra. Essa força é extremamente fraca, mas pode ser medida com instrumentos sensíveis. Ela foi prevista por Hendrik Casimir em 1948 e confirmada experimentalmente décadas depois. O efeito Casimir é uma das provas experimentais mais elegantes da eletrodinâmica quântica, uma teoria que descreve como a luz e a matéria interagem. Ela também tem aplicações práticas em nanotecnologia, onde as peças podem ser afetadas por forças Casimir indesejadas, em experimentos com gravidade quântica em teoria das cordas, e até em propostas futuristas para a propulsão do espaço. Busca detectar áxions, partículas hipotéticas que poderiam compor a matéria escura. O experimento usa campos magnéticos intensos e cavidades ressonantes para tentar converter áxions em fótons detectáveis. A teoria que descreve as partículas fundamentais, quarks, leptons, bósons, e suas interações eletromagnéticas fortes e fracas. Os bósons mediadores são fóton, gluon, bósons W/Z e o bóson de Higgs. Ainda não inclui a gravidade nem a matéria escura. O magnetismo é diretamente aplicado no desenvolvimento de tecnologias que visam uma matriz energética limpa e sustentável. Podemos destacar entre elas: energia solar fotovoltaica, baseada no efeito fotovoltaico, onde a luz incide sobre semicondutores, liberando elétrons e gerando corrente elétrica. Energia eólica, o movimento das turbinas gerado pelo vento e gira o eixo que está conectado a um gerador elétrico, que utiliza a indução eletromagnética para converter energia mecânica em energia elétrica. Fusão nuclear, fundição de núcleos de hidrogênio causando a liberação de imensas quantidades de energia limpa, sem resíduos radioativos de longa duração. Tokamak, usa campos magnéticos para restringir o plasma, gás ionizado, em forma toroidal, evitando que eles se toquem com as paredes do reator. Stellarator, é uma variação de tokamak com um campo magnético complexo e estático, permitindo operação contínua, possibilitando maior estabilidade de plasma e menos necessidade de corrente do plasma. Por laser, inércia,
Lasers de alta potência comprimem e aquecem uma cápsula de combustível para iniciar a fusão. Transmissão de energia sem fio, baseado em ressonância magnética para transferir energia elétrica sem fios entre bobinas. Piezoeletricidade, os cristais geram cargas elétricas quando submetidos à pressão mecânica. E turbinas submarinas, muito parecido com a energia eólica, mas usa o fluxo de água para movimentar as turbinas ligadas a geradores por indução magnética. Falando agora sobre os tipos de pilhas, a gente tem primeiro a pilha de Daniell, que é a pilha clássica, né? Onde a gente tem um eletrodo de zinco e um catodo de cobre. A gente tem a oxidação do zinco, liberando 2 elétrons, e a redução do cobre, reduzindo esses 2 elétrons, né? Depois a gente tem a pilha alcalina, que tem um componente anodo de pó de zinco e um catodo de manganês, na verdade. A gente usa um eletrólito de solução alcalina para fazer a nossa redução. E a gente tem o zinco mais 2 OH-, e o zinco, né, com o oxigênio, mais o H2O, mais os 2 elétrons livres que a gente tem da oxidação. E isso resulta no manganês absorvendo esses dois elétrons livres. Nosso outro exemplo é a pilha de lítio, que tem um componente de lítio metálico no anodo e um catodo de óxido de metal, pode ser, por exemplo, o CO2, o óxido de cobalto, e um eletrólito, que é uma solução de sal de lítio em solvente orgânico. Então, nesse caso, a gente tem o lítio, né, oxidando, liberando um elétron livre. Esse elétron livre passa pela nossa solução de cobalto e ele reduz, né, o nosso metal em óxido, né, independente de qual for ser usado. A gente também tem a pilha chumbo ácido, que tem um componente de chumbo metálico no anodo e um catodo de dióxido de chumbo, com um eletrólito de ácido sulfúrico, né, em imersão. Nesse caso, a gente tem a liberação de 2 elétrons livres da oxidação do nosso chumbo metálico e a gente acaba, pelo eletrólito, com a absorção desses 2 no catodo de dióxido de chumbo. Falando agora sobre a bateria de ferro, a gente tem, né, o ferro oxidando com o oxigênio reduzindo. Então, a gente tem uma pilha de funcionamento bem simples. E as vantagens é mais o baixo custo, o uso de materiais, né, de fácil acesso e recicláveis também, com uma alta densidade energética e longo ciclo de vida. Ela pode funcionar por muito tempo. Mas como a gente está falando de um anodo de um anodo de ferro, a gente está falando de uma pilha muito pesada. Ela acaba tendo uma densidade muito alta e ela também tem baixa eficiência energética. E acaba que essa corrosão gerada pode se espalhar e diminuir a eficiência da pilha. Então, tem benefícios e desvantagens aí. E por fim, para falar sobre a constante de Avogadro, ela representa, né, esse número de entidades elementares em um mol de qualquer substância, e o valor foi determinado a partir de alguns experimentos diferentes. A gente tem esse valor como sendo 6,0221 vezes 10 a 23 mol, então 10 unidades em cada mol. E alguns dos métodos que a gente pode destacar que foram usados para comprovar esse número foi o primeiro método do cristal de silício, que relaciona esse número com algumas propriedades físicas do cristal de silício 28, experimentalmente, e a gente tem também o método eletroquímico, em que é feita a eletrólise de uma solução de nitrato de prata, e a gente pode fazer a contagem indireta de átomos de prata nessa reação. Então é assim que a gente chega a esse número.